Passada a metade da novela Éramos Seis, chegou o momento que eu estava aguardando ansiosamente fazer comparações entre a novela da Globo, as versões anteriores da Tupi e do SBT e o livro. Mas antes de dar prosseguimento, eu vou pedir que você se inscreva no canal, acione a sinetinha para ser lembrado de quando houver estreia de novos vídeos, deixe um like, deixe um comentário, que isso ajuda o canal, ajuda com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Éramos Seis da Globo é a quinta versão para a televisão do romance de Maria José do Pré. A primeira foi lá no final da década de 50, uma novela não diária, ao vivo, protagonizada por Gessi Fonseca, no papel de Dona Lola. A segunda versão é de 1967, produzida pela TV Tupi, com a Cleide Ackles no papel principal. A terceira versão é de 1977, também pela Tupi, dessa vez uma adaptação de Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho, com Sete Bruno. A quarta é a versão que muita gente conhece, do SBT, de 1994, com Irene Ravache, um remake da novela de 1977, ou seja, um remake da novela escrita pelo Silvio de Abreu e pelo Rubens Evaldo Filho. E essa novela da Globo que a gente está assistindo, com Glória Pires, é uma adaptação de Ângela Chaves da novela de Rubens Evaldo Filho e de Silvio de Abreu. Ou seja, a base da novela que Ângela Chaves está escrevendo é o texto que nós já vimos na Tupi em 1977 e no SBT em 1994. O romance Éramos Seis, ele foi publicado em 1943, quando Maria José do Pré tinha por volta de 45 anos. Ao longo das décadas ele passou por várias edições em várias editoras. No entanto, a edição mais famosa é essa daqui, ó, da editora Ática, dentro da coleção Vagalume. Foi essa edição que eu conheci, que a minha geração conheceu e que várias gerações posteriores, quem sabe também a sua, também conheceu. Lá da editora Ática, que tem uma série de livros voltados para a literatura infanto-juvenil. A novela da Globo, ela tem muitas diferenças, tanto com as novelas anteriores, quanto com o livro, mas principalmente com o livro. O que eu acho mais interessante na adaptação do Silvio de Abreu e do Rubens Evaldo Filho é que eles captaram a essência do livro. Apesar de eles terem incluído várias tramas paralelas, vários personagens novos, a essência do livro foi totalmente mantida. O perfil dos personagens principais, ou seja, do núcleo de Dona Lola, foi totalmente mantido. Então a Dona Lola que nós vimos, interpretada pela Sete Bruno, pela Irene Ravache, e que estamos vendo com a Glória Pires, é muito parecida com a Dona Lola do livro. O Júlio também, né? Assim como os filhos, as características psicológicas dos filhos de Lola e Júlio foram mantidas de acordo com o que Maria José do Pré escreveu em seu romance. Talvez a grande diferença seja, no caso, o romance extraconjugal que Silvio e Rubens arranjaram para o patriarca da família Lemos, para o Júlio. Júlio, no livro, não tem amante, não frequenta cabaré. Isso tudo foi criado pelos adaptadores lá para a novela de 1977 e replicado em 1994 e replicado agora em 2019 e 2020. É sabido que a autora Maria José do Pré, que estava viva quando a novela da Tupi foi ao ar em 77, ela não gostou nem um pouco desse romance extraconjugal que o Silvio e o Rubens arranjaram para o Júlio. Ela ficou decepcionadíssima, não queria mais nem ver a novela. Realmente o romance foge um pouco da persona que o Júlio era no livro. É aí que começa a entrar as diferenças entre o livro e as novelas. Lembrando que a Dona Lola é praticamente a mesma personagem. Agora, nessa versão de 2019, eu nem vou comentar o fato da Lola ter um envolvimento com o Afonso, que para minha cabeça isso soa totalmente absurdo. Parece coisa de feito especialmente para o público chipar na internet, sabe? Gerar torcida de casal. Eu acho que não precisava disso. Afinal de contas, o livro e a novela se chamam
Éramos 6 porque no final todo mundo sabe que a Dona Lola vai terminar sozinha, não é verdade? O título é um próprio spoiler da história. Dona Lola termina os seus dias sozinha. Vamos agora comparar os personagens núcleo a núcleo. Como eu falei para vocês, o Silvio e o Rubens criaram vários núcleos que enriqueceram a novela, porque só o núcleo central da família de Dona Lola e o núcleo da tia Emília e o núcleo da família de Itapetininga não rendiam uma novela. Silvio e o Rubens então criaram várias famílias, vários personagens que se entrecruzavam com a família de Lola para que então pudesse ser gerada uma novela de 160 capítulos, 180, enfim. O personagem que sofreu uma mudança substancial na passagem do livro para a novela foi o Carlos. Por quê? O Carlos, no livro, ele é o último a morrer. Só que no livro, o Carlos morre no final do romance, quando a Dona Lola já está velhinha. Na novela de 1957, o Rubens e o Silvio tiveram que matar o Carlos antes, porque o ator Carlos Augusto Strasser, ele havia sido acionado pela Tupi para protagonizar a próxima produção da casa, no caso a novela O Profeta, da Ivani Ribeiro. Então, o Strasser teria que sair de Éramos 6 antes do previsto. Por isso, o Silvio e o Rubens decidiram matar o Carlos antes. No livro, o Carlos participa da Revolução Constitucionalista de 1932. Ele morre de um problema no estômago, que foi o mesmo mal que acometeu o pai dele, o Júlio. Essa é a principal diferença entre o Carlos da novela, que o Silvio e o Rubens escreveram, e o Carlos do livro. O Carlos do livro morre no final da história, morre de um problema no estômago. O Carlos da novela morre vítima da Revolução. Outra personagem diferente do livro e das novelas é a sogra da Dona Lola, a Dona Marlene. Na realidade, ela recebeu esse nome, Marlene, na novela, porque no livro, a sogra de Lola, ela não tem nome. Por que não tem nome? Porque o livro é narrado em primeira pessoa. É a Dona Lola contando a história. E ela sempre se refere à sogra como mãe do Júlio ou minha sogra. Ela não dá um nome para a mãe do Júlio. Logo, Marlene é um nome dado pelo Silvio de Abreu e pelo Rubens Evaldo Filho. O perfil da personagem é mais ou menos esse. A sogra de Júlio, ela vem passar uma temporada na casa de Lola e ela é meio folgada, ela não ajuda em casa e isso irrita um pouco a Lola. O perfil é basicamente esse no livro também. Uma diferença é que Júlio tem uma irmã chamada Maria, que vem com a mãe passar essa temporada na casa da família Lemos. Na novela não existe a figura da irmã do Júlio. Outra diferença substancial diz respeito ao núcleo de Itapetininga. A Dona Maria, a mãe de Lola, ela não tem esse nome no romance. Por quê? Porque, de novo, no mesmo caso com a sogra, a Lola chama a sua mãe apenas de minha mãe, ou de mamãe, ou de mãe. Ela não dá nome para a mãe dela. Maria foi o nome que Silvio e Rubens deram à personagem para a novela. A tia Candoca também é uma personagem bastante ativa no romance original. Só que, diferente da novela, a tia Candoca tinha uma família. Ela era viúva e tinha vários filhos. Só que os filhos eram apenas citados, eles não tinham nem nome. A única filha citada que tem nome chama-se Mocinha, que é uma personagem que não aparece nas novelas. A Mocinha, inclusive, era casada, o marido dela se chamava Nelson, também não aparece. E também tinha uma filha que também não é citada em nenhuma das novelas. As irmãs de Lola, Olga e Clotilde, também existem no livro. Clotilde é uma solteirona e Olga, então, casa-se com o farmacêutico Zeca. A diferença do Zeca para as novelas é que ele não se envolve com tia Emília. É que nas novelas a tia Emília contrata o Zeca para cuidar dos negócios dela em Itapetininga. Isso não existe no livro. No livro, o Zeca é apenas um farmacêutico em Itapetininga. Dona Genu existe no livro. O perfil dela é bastante parecido com o que foi apresentado nas novelas. A diferença é que a Dona Genu
do livro, ela é viúva, não existe a figura do seu Virgulino, ele não existe no romance original, ele foi criado para as novelas. A Dona Genô do livro, ela é viúva e ela tem várias filhas, são citadas pelo menos 4 filhas de Dona Genô. Eu lembro por alto de uma chamada Joca, outra chamada Leonor. E a filha chamada Lili, ela existe, só que ela não tem as mesmas características que a Lili apresentada nas novelas. Ela não é uma personagem atuante. A Lili no livro, ela ajuda apenas no momento em que o Alfredo está fugindo da polícia. A Lili das novelas também tem essa mesma função. Ela ajuda o Alfredo a fugir da polícia. Só que, além disso, a Lili tem toda uma história, porque ela é apaixonada pelo Julinho, etc. Então, criou-se tramas para a Lili que não existem no romance original. O Lúcio, filho de Dona Genô e seu Virgulino nas novelas, não existe no livro, tá? É criação especial para as novelas. A tia Emília do livro, ela tem exatamente a mesma função que a tia Emília na novela. Ela é aquela tia rica, um tanto quanto arrogante, que a família Lemos vai visitar de vez em quando, que a Lola pede dinheiro emprestado em determinado momento da história e a tia Emília nega, enfim. No entanto, a tia Emília do livro, ela tem vários filhos, ela tem netos e bisnetos. Nas novelas, tia Emília aparece com apenas 2 filhas, a Justina e a Adelaide. No livro, Justina e Adelaide são as filhas que moram com tia Emília na mansão da Rua Guaianazes. A diferença é que quando o livro começa, Justina e Adelaide já são cinquentonas. Na realidade, a Adelaide, ela regula a idade dos filhos de Lola nas novelas, por isso que ela se envolve com o Alfredo. Mas no livro não. Adelaide e Justina, elas são citadas como 2 mulheres cinquentonas que moram com a mãe Emília. Aliás, a Emília do livro é bem mais velha que a Emília da novela. E quando o livro começa, a Emília já tem 70 anos e ela vive bastante. Ela falece lá com uns 90 anos. Ela atravessa toda a história de Lola e vem a morrer com 90 anos, já bastante idosa. A Justina, ela é viúva no livro e ela morre no decorrer do romance. Ela não tem problemas mentais ou psicológicos como tem a Justina das novelas. E a Adelaide, então, é apenas uma solteirona, ela não tem nenhuma história e nenhuma função no livro, a não ser morar com a mãe idosa. Outro personagem que existe no livro e também existe na novela, logicamente, é o Felício, né, que é o homem desquitado com quem Isabel se envolve. A Dona Lola, inclusive, ela é bastante moralista, né, porque ela simplesmente corta relações com a Isabel porque ela se envolve com um homem desquitado. Isso acontece isso acontece na novela tal qual é no romance original. O Felício, ele tem uma ex-mulher, o Felício tem um filho com essa ex-mulher. No entanto, Isabel não dá ouvidos para a família, se une ao Felício e tem filhos com o Felício. No final da vida é que Dona Lola passa a aceitar o Felício, reconhece o Felício como seu genro. O Alfredo é, no livro, tal qual nas novelas, uma pessoa muito problemática, metido com confusões desde cedo. Depois ele cresce, ele se mete em reuniões de comunismo, aí ele é acusado de cometer um crime, é perseguido pela polícia, e é quando então ele sai da vida de Dona Lola porque ele foge do país como clandestino em um navio. Essa passagem toda é descrita no livro. E o Alfredo, desde criança, tem um amigo negro chamado Raio Negro. A diferença para a novela da Globo é que ele não recebeu esse nome, ele foi chamado de Tião, mas o Raio Negro, que é o Tião da atual novela, é um personagem que existia nas versões anteriores também. A Mabel, que é a moça com quem o Carlos se envolve, ela existe apenas na novela de 1994 e na versão atual. Só que na novela de 1994, ela não se chamava Abel, ela se chamava Amanda e foi interpretada pela Ana Paula Arósio. Está aí uma curiosidade, era a estreia de Ana Paula Arósio na televisão, é uma personagem muito pequena, porque a Amanda aparece em determinado momento e depois sai de cena, que é quando ela namora muito rapidamente ali o Carlos.
Agora vamos falar de dois núcleos muito importantes na novela, que têm muito peso e que simplesmente não existem no romance. O primeiro é o vendeiro, o dono da mercearia. No livro, ele não tem nome, ele é apenas o dono da mercearia que vende fiado para Dona Lola quando Dona Lola está passando por uma grande dificuldade financeira. Essa é a função do personagem, só isso, ele apenas é citado. No entanto, nas novelas, o Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho criaram toda uma história para esse vendeiro. Primeiro, ele tem um nome, se chama Alonso, é casado com uma espanhola chamada Pepa, e o casal tem uma filha chamada Carmencita. Na verdade, o Alonso cria a filha da Pepa, porque a Carmencita não é filha do Alonso, é filha apenas de criação. A Carmencita é filha de um outro homem que havia abandonado a Pepa, um homem rico, um aristocrata, chamado José Aranha. Na passagem para a novela da Globo, esses nomes foram todos alterados. Saiu a família de origem espanhola e entrou o casal de origem baiana, no caso, a Shirley e o João Aranha, né? Porque o personagem se chamava José Aranha nas novelas anteriores e na Globo ele se chamou João Aranha. Dessa forma, o Alonso deixou de ser Alonso, passou a ser Afonso, e a Carmencita, que é um diminutivo de Carmen, passou a ser Inesita, o diminutivo de Inês. Essa é a principal diferença entre a novela atual e as novelas anteriores. Na verdade é a mesma história, só mudou a origem e o nome das personagens. Um outro núcleo muito importante para as novelas é o do chefe do Júlio, o seu Assad, de origem libanesa, que Júlio e Almeida simplesmente chamam de turco. Esse personagem existe no livro sim, só que ele não é de origem libanesa, ele se chama Barbosa e ele é apenas citado, ele é o chefe do Júlio na loja de tecidos, apenas isso. Aliás, bem lembrado, Almeida não existe no livro. Clotilde não tem um romance com ninguém, Clotilde é apenas uma solteirona que ajuda a Lola quando ela fica viúva. Ela morava em Itapetininga com a mãe e a irmã, vai para São Paulo ajudar a Lola então a se restabelecer financeiramente, porque a Lola passa por uma grande crise financeira, né? E a Clotilde então é responsável por ajudar a Lola a vender os doces, a fazer os tricôs, enfim. Ela tem bastante importância no romance também, só que ela não tem uma história, ela não tem um romance. Então o Almeida, o colega de trabalho do Júlio, ele não existe no livro. E o seu Assad, ele se chama no livro Barbosa. E esse seu Barbosa, ele não tem família. Ou seja, as duas mulheres do seu Assad, Laila, que na novela da Globo se chamou Lucy, e depois Karine, que na novela da Globo se chamou simplesmente Karine, elas não existem no romance. E nem a filha do seu Barbosa, que nas novelas anteriores era Maria Laura e agora se chama Soraya. Na verdade, a Maria Laura, ela existe sim no livro, mas ela não é a filha do Barbosa, ela é a sobrinha do Barbosa que mora no Rio de Janeiro, com quem o Julinho vai se casar. Então temos aí um outro spoiler, o Julinho não fica com Lili no final da novela, ele se casa com a filha do patrão dele. E aí então é que ele fica rico, né? O Julinho se torna rico, vai morar no Rio de Janeiro e abandona a família. Então, relembrando, a Maria Laura, a sobrinha do seu Barbosa, na novela se torna mulher do Julinho, mas ela era filha do Assad, do chefe do Júlio e depois chefe do Julinho. E na novela da Globo ela passou a se chamar Soraya. As duas mulheres do Assad não existem no livro, apenas o Barbosa é citado e depois o Julinho então vai trabalhar na filial da loja dele lá no Rio de Janeiro, que é onde ele conhece a sobrinha do Barbosa, que é a Maria Laura. Como vimos, Rubens Evaldo Filho e Silvio de Abreu, para fazer render uma novela, tiveram que criar alguns núcleos e vários personagens que se entrelaçassem com os protagonistas e que assim então fizessem com que a história fosse contada em mais de 150 capítulos, 160, 180, não sei ao certo quantos capítulos tem a novela ou quantos capítulos vai ter a novela da Globo, né? As principais diferenças então são que Clotilde não tem romance com ninguém no livro, né, diferente das novelas, que ela se envolve com
outro homem que está em processo de desquite, que é o Almeida. Outra grande diferença é a família do seu Assad, que também não existe no livro. Ele é apenas citado como Barbosa e depois uma sobrinha dele, Maria Laura, com quem Julinho se casa. A tia Emília também tem toda uma diferença, porque apesar do perfil da personagem ser mantida, a tal da tia rica da Rua Guaianazes, a tia Emília tem duas filhas que moram com ela, Justina e Adelaide, mas Justina e Adelaide não tem nada a ver com Justina e Adelaide que nós vimos na novela, né? Porque a Justina não tem problemas psicológicos e a Adelaide, ela também não se envolve com o Alfredo. No entanto, como eu falei anteriormente, a essência da história foi toda mantida, o perfil psicológico dos personagens foi mantido. A única diferença é que o Júlio não tem um caso extraconjugal no livro, né? E que o Carlos ele morre bem antes do que no livro. Na novela ele morre logo depois do pai. E no livro ele morre no final, já no final da vida da Dona Lola. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de inscrever-se no canal, dar um like, ativar a sinetinha e até o próximo vídeo. Abraço a todos.